E aí, falando de curto, médio prazo, só queria falar um pouco da sua carreira para as pessoas entenderem um pouco quem é o Amaury como profissional, né? Onde você começou, o que você construiu e aonde você está. Queria entender um pouquinho, para quem não te conhece, muita gente te conhece no mercado, mas até mesmo as pessoas que te conhecem, né, às vezes não sabem da tua carreira, né, da tua construção. Só te olham hoje ali como sócio da Providência Síndicos, acha que você chegou ali de forma fácil, que você alcançou a tua posição de uma forma fácil. Conta pra gente um pouquinho de tudo que você passou para chegar onde você está e o que você espera daqui para frente. Sim. A vida de ninguém é fácil, né? Todo mundo tem uma história por trás, algo que passou, problemas que passou. Todo mundo vê o sucesso e acha que aquilo foi momentâneo. Não estou nem dizendo que eu tenho sucesso, mas assim, a gente tem o costume, né, de olhar grandes personalidades ou grandes empresários e pensar, nossa, ele foi do dia para a noite, as startups principalmente. Sim. E não teve sempre uma história por trás. A minha história, assim, eu vou até começar um pouco antes até de questão de carreira, mas questão de família. A minha mãe engravidou de mim quando ela tinha 16 para 17 anos, era numa área rural. Isso foi em 1985 que ela engravidou. Eu nasci em 86, começo de 86, mas ela engravidou em 85. E o meu pai, ele tinha outra família, ele já era uma pessoa mais velha, era o empregador, teoricamente, lá da área rural que ela trabalhava, da propriedade. E ela teve um caso com ele, mas ela nem sabia que ele era casado, porque naquela época as cidades eram separadas. Ele era de outra cidade. A informação então, não era igual hoje, né? Não era igual hoje. Você entra no Instagram já sabe da vida toda da pessoa. E ela era uma menina, assim, hoje em dia. Começando a vida. Naquela época até, não era tão incomum mulheres de 16 a 17 anos terem filho, casarem e tudo mais. Hoje em dia já é diferente, né? Sim. Mas ela ficou grávida de mim, eu nasci, meu pai até conversava, dava um apoio no começo, mas ainda era pouca coisa, porque ele tinha outra família e minha mãe não podia saber. Meu avô expulsou ela de casa, quando soube que ficou grávida de mim, ela foi morar na casa de uma amiga. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Ivete. Dona Ivete, um abraço, porque é uma grande guerreira, né? Você conheceu ela. Conheci, né? Maravilhosa, um grande abraço para a senhora aí. Saiba que tem um fã aqui. E a minha mãe, ela foi morar na casa de uma amiga, daí depois que eu nasci, meu avô aceitou ela de volta e tudo mais, então... Porque também daí nasceu um bebê lindo com os olhos azuis desse, meu amigo. Vocês já viram o cara aqui, esse olho desse cara aqui? Não tem como, bicho. E esse olho é desde bebê, né? Teu olhinho azul? Eu acredito que sim, eu não lembro, né? Porque eu era um bebê que eu nasci com o olho meio esverdeado e aí fiquei... às vezes muda, castanho às vezes normal. Muda. Não, mas o meu pai, a família do meu pai é de polaco? Sangue. Não, italianos. Italianos? É uma família de italianos. Bacana. E tanto é que a minha mãe é mais morena, então não. A sua mãe assim, é mais bugre, né? Que é o índio que diz. Não. Porque a minha família é toda bugre. É morena, não chega a ser bugre. Não chega a ser bugre. Morena. Uhum. Ela assim, eu nasci mais parecido com a família do seu pai. Com a família do meu pai. Tá. E então quando aí ela engravidou novamente da minha irmã. Então a minha irmã tem uma diferença de 1 ano para mim, minha irmã de sangue, né? E aí nisso meu pai abandonou. Falou que não queria mais saber e tudo mais. Tanto é que teve uma ação judicial depois de paternidade. Meu nome até então não era Amaury César de Abreu Moleta, era Amaury César de Abreu. Entendi. E aí, quando teve o reconhecimento de paternidade, eu devia ter ali, acho que uns 8 anos de idade, 9 anos de idade. Eu lembro que eu levei o documento na escola para eles alterarem meu nome na escola. Por isso que eu lembro que mudou nessa época. E aí passou a ter o Moleta no final, que é o que eu uso mais hoje, Amaury Moleta, para simplificar. Uhum. Mas teve toda essa dificuldade, era uma área rural. Então, assim, eu brincava, quando eu era até os meus 8 anos de idade, que eu morava na Fazenda Rio Grande, que é próximo de Mandirituba, aqui, região metropolitana de Curitiba, mas lá era uma área rural naquela época. Então as minhas brincadeiras eram ir para plantação de milho, era brincar em rio, era jogar bola na rua. Uma infância super saudável. Uma infância onde não tinha tecnologia. Eu fui conhecer um computador com 12 anos de idade. Então, tive videogame um pouco antes, mas assim, a nossa vida, o que a gente gostava mesmo era de brincar ali. Infância é raiz, né?
Então você tinha ali eu acho que essa experiência que as crianças não têm hoje, dessa infância vivendo mesmo, faz bastante diferença até pra gente hoje. Tá. E aí minha mãe, quando eu tinha ali pelos 3, 4 anos, ela conheceu o meu padrasto, que é o senhor João, né? Seu Chamo ele João de também, João. gente Toda vez boníssima. que eu chamo ele de João, eu tô chamando ele de pai, mas porque acostumou, né? Mas ele eu considero meu pai, né? Porque o meu pai verdadeiro morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Entendi. E aí continuou as ações e tudo mais, mas aí E o seu outra João história. entra na sua família e assume essa presença de pai. E assume essa presença figura de pai. Essa figura de pai. Então ele entrou, ele tinha se separado já há um bom tempo, então daí ele conheceu minha mãe, ele já tinha outras 3 filhas, que hoje eu considero como irmãs, porque a gente se criou junto, elas eram mais velhas, né? Então a gente acabou, elas nos adotaram como irmãos também, então o meu pai verdadeiro tinha outros 3 filhos, que eu não tenho nenhum relacionamento com eles. Não tem. Nem de irmão, nem de nada. Nenhum envolvimento. E com as 3 filhas já é uma meu família. Padrasto, do meu pai, já virou uma família, porque ali de fato eu vejo 3 irmãs. Além da minha irmã, da Cláudia, que é minha irmã de sangue. Então, quando ele entra na nossa vida através da minha mãe, num primeiro momento eles começaram a ter um relacionamento. A gente morava ainda na casa da minha avó e a minha mãe durante a semana morava na casa do meu padrasto, né? Porque era em outra cidade para trabalhar. E eu fiquei com a minha avó e com o meu avô, que infelizmente faleceram na época da pandemia, não pelo Covid, mas faleceram na época da pandemia. E eu tinha essa vida até então. Aí meu padrasto, ele decidiu com a minha mãe que a gente tinha que morar com eles, todos juntos, né? Então, quando eu fui morar com ele, eu tinha de 7 para 8 anos, minha irmã um pouquinho mais nova. E ele assumiu a gente como filhos, de fato. Eu nunca esqueço, teve uma passagem que eu tive até a oportunidade de homenagear ele no meu casamento, porque uma lembrança assim que eu tive dele, até me emociona às vezes, ele reza todas as noites antes de dormir, se ajoelha e reza. E um dia eu peguei ele, logo que a gente foi morar junto, eu peguei ele ajoelhado, rezando e pedindo para Deus dar força para ele poder criar eu e a minha irmã, porque agora ele estava assumindo um compromisso de fato, né? E assim, sempre fez isso com primazia. Então, no meu casamento eu tive a oportunidade, naquela hora que você vai cumprimentar os pais, no momento assim me deu uma luz, uma luz, eu me ajoelhei perante ele para agradecer ele no meio do casamento. Que top, que então, lindo isso. Foi algo assim que foi emocionante para mim, né? Porque ele de fato foi um pai pra gente, sem obrigação nenhuma. Aquela coisa de pai, quem cria de fato, no caso dele foi por amor mesmo, mim, de graça. Né? Assim. Ele pra mim é a figura de pai que eu tenho. Então quando a gente veio morar em Curitiba, aí muda toda essa questão, porque até então eu era da área rural, né? E eu passei a vir morar na cidade, então ter contato com as questões que a gente fala da cidade, porque é uma capital e tudo mais. Aí aqui já vai conhecendo outro universo. Aí é outro universo, a escola muda, eu estudava numa escola rural, de repente... Escola rural, todo mundo bonzinho se ajudando, já cai aqui no bullying com o nego dando voadora, hoje não, aquelas brincadeiras da nossa época. Essas brincadeiras de quinta série, né, mas... Quinta série eterna. Mas que era totalmente diferente, eu lembro que acho que nas 3 primeiras semanas eu fugia da escola, fugia da minha mãe, porque eu não queria ir para Imagina o nível de terrorismo que era, né? Na nossa época era uma época mais difícil, né? E uma época violenta também, né, mano? Não sei se na tua escola tinha, né? Tinha, mas eu acho que ao mesmo tempo também era saudável, digamos assim. Eu acho que não vou dizer que era correto, mas fez a gente criar uma casca de vida para viver a vida de uma forma diferente. Acho que essa faculdade das ruas ali, ela forma Exato. a gente. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, eu ia para a escola sozinho, caminhando. A escola hoje a gente ficava não tem 1,5 idade de km. deixar nossos filhos de 8 anos descer pegar uma pizza, não dá. Exato. Então, assim, eu ia, era 1,5 km, eu ia andando. Andandinho, eu lembro que depois, quando eu entrei na quinta série com 10 anos, eu ia de ônibus para a escola, ia e voltava sozinho, ônibus de linha. Pedindo informação, indo. Eu nunca esqueço, às vezes eu voltava a pé da escola para casa, não pegava o ônibus para passar na banca, usar o Vale Transporte para comprar figurinha. Mas, no meu caso era para comprar coxinha. Coxinha, então. Às vezes eu usava para comprar merenda na escola também, para não comer a merenda da escola e comprar na cantina.
Mas, claro, era um tempo diferente. Talvez hoje, se eu fosse pai, eu talvez não faria o mesmo por conta da insegurança que tá, assim, está diferente o mundo. Não vou julgar hoje as crianças que não fazem a mesma coisa que a gente fazia porque é diferente. A gente podia jogar futebol na rua. Hoje as ruas estão pavimentadas, tem um monte de trânsito, então como que você vai colocar uma criança para brincar no mesmo... Eu me lembro muito que eu ficava na rua até as 10 da noite jogando golzinho. Sim. Aquele gol a gol e tudo mais, né? O Betis. Betis, então, exato. Hoje em dia a gente não tem mais como. Eu vejo que as crianças agora ficam em condomínio, por isso que condomínio também virou... Tem outra relevância. Exatamente. Então, antes condomínio não era tão... Não é que não era acessível, as pessoas nem queriam condomínio porque... era mais seguro. Hoje as pessoas optam por condomínio por ter essa liberdade que nós tínhamos na nossa época. Sim. Hoje as pessoas têm condomínio. Só que muda que antes era a rua. Exato. A rua não era a rua era pública. O condomínio agora tem... E por isso que o condomínio virou uma vida, né, Ben? Vira. Enfim, Benin não, tô lembrando do Benin aqui, um abraço para aquele senhor, mas a Mauri, perdoa. Mas continuamos falando da tua carreira. Então, aí da tua história, em Curitiba, né? Então você acaba tendo acesso a várias outras coisas e eu comecei a trabalhar com o meu padrasto, né, com o meu pai na oficina mecânica dele. Isso eu tinha 12 para 13 anos. E começou a carreira ali, daí meu cunhado viu trabalhando lá, ele tinha uma empresa de sistemas e automação, que era em conjunto com a Telemática de São Paulo, para quem lembra que hoje parte acho que é Intelbras, então eu comecei a trabalhar nesse segmento de tecnologia, então ali eu tive contato com tecnologia, eu já gostava, então desenvolvia, dava consultoria já, com 15 anos eu ia dar consultoria em alguns clientes sobre relógio ponto, sobre controle de acesso. Porque você trabalhava com seu cunhado, aprendeu muito bem e já foi para campo com 15 anos. Com 15 anos eu já estava em campo. Vale ressaltar, eu me lembro de uma história que você me contou, quando você chegou na oficina mecânica do seu padrasto, do seu pai, você chegou lá, ele tinha um sistema de pagamento que era de uma forma, você já chegou procedimentando, mesmo com 12, 13 anos, um novo sistema de pagamento ali para os colaboradores dele, né, para os funcionários da época. Sim, porque tinha os mecânicos, eles recebiam toda semana. Queriam pegar de qualquer jeito. E aí o controle ali, eles ganhavam eles ganhavam 50% do valor do serviço. Uhum. Lá vendia peças também, mas era sobre o serviço. E todo sábado tinha que fazer o acerto com eles. Só que eles anotavam do jeito deles, sempre para tentar ter mais resultado ali. Sim. E aí não tinha um controle claro ali, então eu lembro que eu criei um sisteminha lá para poder lançar ao longo da semana o que eles faziam, para não ter dúvida no final de semana, porque senão eles questionavam, ficava aquela briga. Era uma treta. E era assim, e no final eles sempre tinham razão. Uhum. E acabavam levando um valor que não era o valor correto. Uhum. Então eu resolvi isso ali. Então ali já começa essa veia mais de gostar de procedimento, de organização. Processo, de organização. Que foi um dos viés que você entrou na Providência com essa missão. Com essa missão. Então ali eu comecei a trabalhar nesse segmento, nessa empresa do meu cunhado. Aí eu lembro que de 17 para 18 anos, talvez um pouco antes, não me recordo exatamente agora, ele vendeu parte da empresa. Uhum. E essa parte da empresa que ele vendeu, me vendeu junto. Eu lembro que a empresa que comprou, ela veio me procurar para fazer uma proposta, falou assim, a gente precisa de você junto porque você dava consultoria em alguns dos sistemas aqui, precisa de você. E aí fui eu, teve mais 2 pessoas que foram junto também, trabalhar nessa nova empresa. E ali eu aprendi muito sobre processos de recursos humanos, sobre gestão de pessoas, que daí era um outro formato, não era só mais voltado ao sistema, era voltado ao negócio também. Uhum. Então ali pude aprender sobre consultoria de recursos humanos efetivamente. Isso com 17 anos? De 17 para 18. Ali eu fiquei até acho que meus 22, 23 anos. Foi uma escola, assim, eu lembro que aprendeu tudo sobre RH? Isso, aprendi ali. Mas sobre RH mesmo na prática, tipo folha de pagamento, sim, tudo, na prática, tudo. Sistema de A a Z de RH, como contratar, então, como gerir pessoas. Eu ia nos clientes, eu lembro até hoje, tinha uma empresa que eu atendia que se chamava Landesgear. Já ouvi falar. E lá ela era reconhecida por muitos anos como uma melhor empresa de se trabalhar. Uhum. E tinha um gestor de recursos humanos lá que eu achava espetacular, que se chama Luiz Barchetti. Acho que ele não está mais lá hoje, faz tempo que eu não tenho contato com ele. Uhum. E, cara, era uma escola, porque toda conversa que você tinha, um garoto. Um meninão.
tendo contato com ele ali, ele contando como ele gerenciava e eu ainda dando consultoria naquilo que envolvia sistema para o recursos humanos. Então era pegar as ideias dele e botar em prática através de um sistema com processo. Aquilo me fez crescer demais, assim, porque você absorve, era uma esponja, absorvendo o conhecimento das outras pessoas. Então eu já pegava a solução de um cliente, o outro cliente tinha o mesmo problema, o que eu fazia? Eu só levava a solução. Então aquilo facilitava porque eu escutava a solução de um cliente, absorvia aquilo como conhecimento para aplicar em outros. Entendi. E a roda girava, né? Eu lembro que na época eu devia atender umas 60 empresas, assim. Que já é muito fora da curva, um menino de 18 anos dando consultoria, indo em cliente, já foge muito do mercado, né? Mas era muito por falta de opção, pela necessidade. Porque envolvia o sistema também, então era difícil achar uma pessoa que conhecesse o sistema e conhecesse os processos. E isso me fez criar muito conhecimento nessa área por conta dessas pessoas. Claro que vai girando o mundo, você tem que se atualizar, mas naquele momento tinha bastante informação. E aí eu decidi sair dessa empresa que eu estava, decidi empreender sozinho, tive meus clientes nesse mesmo segmento. Nesse mesmo segmento. E aí eu tinha a minha empresa de consultoria. Tá. Fui morar em Cascavel, para abrir uma empresa lá de consultoria e gestão para pequenas e médias empresas. Então foi um tempo pequeno lá. E um dos meus clientes, que era a antiga companhia Providência, né, que hoje se chama Berry Global, que é uma indústria, que é uma indústria, eu já em São José dos Pinhais, ficava em São José, fica ainda, né? Fica, né? Que é gigante. Que a sede aqui no Brasil fica ali ainda. E eu dava consultoria já para eles, aí teve uma oportunidade, eles me chamaram para trabalhar lá. Fazer parte do quadro. Fazer parte do quadro. E aí eu saí da figura. Eu devia ter uns 25 para 26 nessa época. Então, até os seus 25 anos, você já teve empresas, você começou trabalhando em oficina, depois você foi para a empresa do seu cunhado, ou seja, seguiu na área profissional, mas ainda dentro da família. Sim. Disso, você abriu uma empresa, acabou empreendendo e depois recebeu, por se destacar na sua empresa, um convite para fazer parte do quadro de uma multinacional. De uma multinacional. Uma corporação grande, americana, né? Não era americana, né? Não, quando eu entrei não era americana, ela era uma multinacional brasileira. Eu entendi. E aí depois ela foi adquirida por grupo que você também fez parte de todo esse processo aí. Parte. Porque o RH ele faz parte porque você tem que falar sobre as pessoas que saem, as pessoas que ficam. E eu sempre, por gostar muito de números, né? Então no RH lá eu era um financeiro do RH ao mesmo tempo. Então eu fazia parte de todos os processos, porque você tinha que fazer muito cálculo, tinha que entender se tira uma pessoa, coloca outra, faz a projeção financeira daquele resultado, porque tinha que dar resultado para as pessoas que estavam adquirindo a empresa. Sim. Então ali foi outra escola para mim. Assim, tenho um carinho enorme pela empresa. Quantos anos você ficou nessa empresa, Maurício? Fiquei 7 anos. 7 anos. 7 anos. Bom, então você foi nessa área de RH, imagino que você deve ter tido inúmeros cases, porque a gente sabe que não é fácil se manter em empresas multinacionais, a gente sabe o nível de cobrança que é e o nível de entrega que tem que ter. Sim. É muita dedicação. É dedicação, tem bastante politicagem também, porque tem é um ambiente corporativo, né? É um ambiente corporativo. Então, assim... Disputa, mas tem muita entrega de resultado, porque você precisa... E é muita gente boa, né, Maurício? Muita gente capacitada, isso que eu ia falar, é um nível... Aí é o grande diferencial, porque você é a média das pessoas que você se cerca. Então, você convive todo dia ali com muitas pessoas de alto nível. Você tem também outras pessoas que não se dedicam tanto, mas você tem muitas pessoas entregando muito resultado. E se você quer crescer numa multinacional, numa indústria, numa corporação, você tem que entregar muito resultado também. Só que você tem que ser melhor até do que os outros. Na visibilidade, em tudo mais. Estrategicamente em tudo ali, né? Exato. Tem que entregar melhor, tem que se mostrar mais. Exato. Só que ao mesmo tempo não pode ser invasivo, não pode ser... Né? Só que ao mesmo tempo tem um ambiente de parceria também, tem um ambiente de você criar amizades. Vai virando uma família. Minha área do RH, a gente era muito unido. Então, muitas pessoas excelentes ali que trabalhavam ali, que somaram muito. Então, assim, nada é sozinho. Então, tudo que eu conquistei lá, todo o conhecimento que eu conquistei lá foram com os meus colegas de trabalho, até com o pessoal que era subordinado, com o pessoal da linha de produção. Não, e a gente aprende muito com o chão de fábrica, Aprende assim, muito, né? As histórias de vida, o que passa lá.
Então, e empresas bem-sucedidas dá espaço para a galera chão de fábrica que vive aquilo, dá ideias, participar, Sim. que era o que você fazia muito também, né? O correto até dessas empresas e das pessoas que estão nos cargos de liderança é entender como funciona a empresa. Eu sempre fui um defensor que, independente da área da empresa que você atua, você tem que conhecer do negócio. Uhum. Você não pode se isolar na tua área. Eu sou muito bom em recursos humanos, eu só vou entender de admissão, folha, desenvolvimento de pessoas. Eu tenho que entender do negócio, porque eu tenho que entender qual o melhor profissional para contratar, qual o melhor profissional para desenvolver, qual a melhor método de meritocracia e em que momento eu tenho que demitir as pessoas. Sim. Então, você tem que entender de tudo um pouco. O cara que é de compras tem que entender também o processo da empresa lá produtivo para saber se ele está comprando o melhor material, o melhor produto, se não tem uma nova tecnologia. E o que eu sinto falta, o que a indústria me ensinou muito e que eu vejo que falta hoje em muitos profissionais, é que as pessoas elas não querem se envolver no negócio-chave da empresa. Às vezes você pergunta para as pessoas qual é o negócio, qual é o propósito ali da empresa, a pessoa não sabe. E ela só está indo bater o ponto todos os dias. E vejo isso em muitas empresas hoje, tanto fornecedores quanto no nosso segmento. Uhum. Então ali foi uma escola para mim. Eu lembro assim que toda a carreira que eu tive ali foi algo que me trouxe muito resultado, não só financeiro, de realização, mas também resultado de conhecimento e de status. Quantos anos você tinha quando você decide sair da indústria, né, que ali você era um colaborador, voltar a empreender, principalmente na área de condomínio, né, que é uma área muito diferente da área de indústria, Sim. Dessa área é uma área muito diferente. Condomínio a gente sabe que ele tem uma vida própria, então você não consegue ali fazer programação de máquina em condomínio, né? Não tem os cálculos de indústria. É serviço, né? Não é... Os cálculos de indústria não se aplicam em condomínio. E aí como que você decide fazer essa virada de chave na tua carreira profissional? Bom, eu já conheci o Rafael e a Thaís, porque eu era cliente, eu era subsíndico de um condomínio onde a Providência era síndico. Nesse intervalo de tempo, a Gi, que é minha esposa, já tinha ido trabalhar na Providência por uma oportunidade que teve ali. Ela também estava insatisfeita no mundo corporativo, acabou indo trabalhar na Providência e gostava muito. Então eu já tinha informações do mercado de condomínio, então não foi assim do escuro. Você estava atuando dentro do seu condomínio como subsíndico? Como subsíndico, e a minha esposa já estava na Providência, então como síndica associada. Então eu já sabia um pouco do mercado, porque ela me trazia informações, a gente conversava. Mas teve um momento chave que eu comecei a ficar insatisfeito, perder o propósito no mundo corporativo, porque eu começava a olhar o meu futuro no mundo corporativo e onde talvez eu queria chegar, e todos os caminhos que me mostravam eram um caminho de ser um funcionário e outras pessoas decidindo sobre a minha vida. Uhum. Que isso era o que me deixava, que me desgastava no mundo corporativo, porque às vezes você estava seguindo uma linha de decisões e tudo mais, e eu tinha até autonomia para algumas coisas, só que de repente mudava a estratégia da empresa, mudava todo o caminho que eu estava seguindo. Então assim, eu podia ter um propósito num determinado momento que eu tinha que mudar todo o meu propósito, porque a empresa decidiu, a estratégia da empresa, daí vinha lá dos Estados Unidos, do presidente e tudo mais, mudava essa... E muda a vida, né, Mauri? Muda porque a às vida. vezes pode mudar o seu endereço, Sim. Às vezes pode mudar a cidade que você mora, Sim. Muda tudo, né? Então eu estava num processo naquele momento que eu tomei a decisão de buscar outros ares, eu estava num processo até de mudança para a Argentina, que teve essa possibilidade, daí não teve a desistência, teve várias situações. E nesse momento, o Rafael me faz um convite para vir trabalhar na Providência. Rafael, dono da Providência. Sócio da Providência, meu sócio hoje. Isso. E eu parei para pensar um pouco, né, e tudo mais, mas decidi arriscar. E foi uma mudança de ares muito crítica, porque eu, de fato, financeiramente tive um decréscimo no começo, então eu tinha uma segurança financeira, tinha uma reserva para poder fazer isso. Mas, assim, no momento que eu decido sair de uma indústria, de uma multinacional, com um cargo que eu tinha, para me tornar que sócio... Já era um cargo de diretoria. Né? Para me tornar sócio de uma empresa de síndicos profissionais,
que na prática todo mundo entendia como você vai ser síndico. Ninguém entendia que eu estava saindo para ser empresário do segmento de condomínios como síndico. Até hoje eu acho que as pessoas, agora está mudando um pouco, né? Mas até hoje as pessoas ainda não olham o síndico assim como uma profissão. Mudou bastante, né? Mudou. O mercado está muito mas, aquecido. Assim, as pessoas ainda continuam não tendo talvez a noção do que a noção do que é ser síndico, do que é ser a responsabilidade. Mas no nosso caso da Providência, eu, a Thaís e o Rafael, a gente não é, em alguns casos é síndico, não deixa de ser, mas a gente também é empresário, porque Sim. a gente tem pessoas ali que dependem de nós. Além gestão de faturamento. Além das 25 pessoas diretas ali que estão na Providência, a gente ainda, esses dias eu estava fazendo um levantamento, se somar todos os funcionários dos condomínios que a gente administra, são quase 900 funcionários. É muita gente. Indiretos, que respondem para o síndico do condomínio. Então eles estão sob o nosso guarda-chuva também. Sim. E isso é uma coisa, é uma empresa, é algo gigantesco. Então, quando eu decidi fazer a mudança, várias pessoas não entenderam, até questionaram. Recebeu crítica de família? Diretamente de amigo teve crítica. Algum amigo falou assim, cara, você é louco da cabeça. Teve amigo, família indiretamente. É que eu também era uma pessoa que eu não aceitava muita opinião para minha tomada de decisão. Eu fico imaginando os almoços de domingo, a galera ali. Meus pais até não foram tanto, porque meus pais eles já não sabiam o que eu fazia direito na outra empresa, né? A gente não tinha muito essa conversa sobre o que eu fazia. Eles sabiam que eu fazia algo que era importante, mas não sabiam o quê. A magnitude. Mas assim, vem aquela coisa nas pessoas, nossa, você está saindo uma multinacional para ser síndico. Ninguém relacionou que eu estava indo para ser sócio de uma empresa. Eu tenho certeza que deve ter sido algumas piadas sobre isso. Né? Foi, e assim... fica aquela insegurança das pessoas, ainda mais quando sabiam que eu estava diminuindo a questão financeira. E você já era casado, você já tinha uma vida. Então, mas eu tinha muito claro o que eu queria, eu não me movia pela opinião dos outros, então tomava essas decisões baseadas, claro, tinha toda uma planilha, tinha todo um controle do que eu queria fazer, mas era muito, para mim estava claro o que eu estava fazendo.